Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que estejam assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou membro da do projeto extensionista da Maratona de Programação, e hoje estaremos resolvendo esse problema aqui selecionado da primeira semana da maratona, do treinamento, o problema 2968 do programa do Mestre Yoda, certo? Então, são exercícios que normalmente requerem um pouco mais de tempo na programação ou conhecimento, um refino de conhecimento maior dentro de conhecer as funções, de conhecer a manipulação dos dados e de como desenvolver o algoritmo propriamente. Gostaria de começar lendo o exercício com vocês, para que nós entendamos o que necessita ser feito e posteriormente mostrarei a solução, a maneira como eu solucionei esse exercício particularmente. Bom, primeiramente o nome do exercício é Hora da Corrida, e ele trata de um personagem chamado Vinícius, que ele gosta muito de treinar, e ele dá diversas voltas dentro de um determinado campo. Ao longo da pista de corrida existem N placas igualmente espaçadas, ou seja, se tivermos 20 placas, elas vão estar igualmente espaçadas dentro desse campo, dependendo da metragem do campo, certo? Então, no caso, se a gente tem 20 placas espalhadas pelo campo e o campo tem 20 metros, vai ter uma placa a cada metro. Para não desanimar do exercício, Vinícius conta o número de placas pelas quais ele já passou e verifica se ele já correu pelo menos 10%, 20% ou pelo menos 90% do percurso. Ou seja, isso é algo que vai ser importante no decorrer do exercício. Se ele tem como objetivo correr 10% da meta dele, então, por exemplo, ele quer correr 5 voltas, mas a meta dele era 5 voltas, e ele quer correr 10% disso, ou seja, 0,5 voltas, né, meia volta, e ele for tendo que contar as placas, se a quinta placa ela não representar exatamente a quantidade de voltas, ele vai ter que correr um pouco mais até avistar a sexta placa, que aí sim ele vai ter certeza que ele correu igual ou mais do que a meta dele. Ele não pode parar antes, só porque ele achou uma placa, sendo que ele não sabe ainda quanto ele correu. Se ele correu menos, ele vai ter que contar uma placa ainda mais. Se não der exatamente, ele corre um pouco mais ainda. Vinícius conta o número de placas pelas quais ele já passou e verifica pelo menos 10%, 20%, pelo menos 90% do percurso. Vamos ajudar Vinícius calculando para ele o número de placas que ele precisa contar para ser completado pelo menos 10, 20% até 90% da corrida, dados os números de voltas que ele pretende correr e o número total de placas ao longo da pista. Por exemplo, suponhamos que Vinícius queira dar 3 voltas e o número de placas seja 17. Então, para garantir que ele tenha corrido pelo menos 30% do percurso, ele precisa contar 16 placas para garantir que pelo menos 60%, ou seja, pelo menos, não é nem menos, ou é igual ou é um pouco mais. Ele precisa contar, para garantir que seja pelo menos 60%, ele precisa contar 31 placas, certo? A entrada consiste em uma única linha que contém 2 números inteiros, V e N, né? Aqui as distinções de V e N para uma regulamentação maior das variáveis, controle melhor, onde V é o número pretendido de voltas e N o número de placas da pista. Trata-se de um exercício bem simples, na verdade. Se entrarmos aqui na resolução... Opa, esse daqui. Isso, certo? Verão que dá para se resolver esse problema com apenas 7 linhas de código, utilizando-se de alguns artifícios do próprio Python. A resolução ela foi feita em Python porque é uma linguagem um pouquinho mais de alto nível, se comparado a outras linguagens como C++ ou C. Então, preferi fazer por Python justamente por causa disso. E é mais fácil, às vezes, de entender o código só de você batendo o olho ali, certo? Não é um dos códigos mais performáticos do mundo. Fiz algumas melhorias para ele se tornar um pouco mais performático para o vídeo. Vamos começar explicando.
primeiramente a gente importa aqui uma função da libmath, né? A gente importa aqui o método sale, que ele basicamente ele vai arredondar sempre o número para cima, justamente sobre o que a gente estava falando. Se ele vai ter que correr, ele não vai poder correr menos do que a meta dele. Se ele quer saber quanto que vai ser 50%, ele vai ter ou vai estar exatamente na placa, ou ele vai ter que correr um pouquinho mais. Então esse sale ele vai ajudar justamente na gente justamente por causa disso. Então se a gente obtém ali na placa 5.2, ele vai cumprir 10%, ele quer correr 10%, então ele não vai parar na 5, ele vai parar na sexta, porque ele não sabe. Ele sabe que a 5 ainda não deu o que ele deveria andar, e ele só vai parar na próxima placa, então ele só vai conseguir parar na sexta placa, certo? Aqui a gente instancia a gente cria as duas variáveis, né? A variável V e a variável N, sendo respectivamente o número de voltas e o número de placas, certo? Aqui a gente utiliza o math e o input para que o input ele entre junto, ou seja, você coloca 3 espaço 17, ou seja, 3 voltas, 17 placas. E esse split e o map, eles fazem justamente o map ele formata a entrada como int, pela classificação que a gente coloca ali no primeiro argumento da função. E o input.split, ele faz o papel de dividir o nosso input dentro de um determinado separador. Nesse caso, é o espaço, quando a gente não define nenhum argumento dentro do split. A próxima linha, a gente cria uma variável TOS, que na verdade vai ser o total de placas dentro das voltas que ele vai dar. Ou seja, se a pista ela tem 20 placas e ele vai dar 3 voltas, o total de placas que ele verá durante todo o percurso dele será 60 placas. É uma multiplicação simples, tranquila, certo? Esse OTP é um vetor que a gente cria chamado output, que no caso vai ser a nossa saída, o que a gente vai retornar, certo? Na linha 5, a gente cria um laço simples de repetição. A gente cria um contador i em um range de 1 a 10. A função range, ela basicamente tem 3 argumentos válidos. O primeiro é onde vai iniciar a contagem, o segundo é onde vai finalizar a contagem, e o terceiro, que nesse caso está explícito, é o passo. Caso a gente não inclua, ele se considera como 1, certo? Então o range, ele basicamente ele cria um vetor que faz a contagem pra gente. Uma lista, né? Em Python, uma lista que faz essa contagem pra gente propriamente entre os seus index, né? Então, nesse caso, a gente cria um vetor de 1 a 10, no caso com 10 indexes, né? Ou 9 se você começar contando do zero, certo? Que seria a mesma coisa que colocar de 0 a 9, de 1 a 10, né? A mesma contagem. Então, no caso, na primeira volta desse for, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um append dentro da nossa lista, certo? Com o quê? Com esta conta aqui, e depois ela sendo arredondada para cima. Ou seja, nesse caso, i sendo 1, 1 dividido por 10 vai dar igual a 0,1. E 0,1 vezes o total de placas, certo? No caso, tomando como exemplo, caso de 20 placas e 3 voltas, seria aqui 60. Ou seja, 0,1 vezes 60, a gente sabe que resultará em 6, né? Nesse caso exatamente, a gente tem o sale ele é descartável, porque a gente já está tratando de um número redondo, né? A gente não está tratando de um número com ponto flutuante. Então, logo, ele não fará nenhuma operação, né? O sale ele é desnecessário nesse caso do 10%, né? Então ele faz o append, e agora no sentido do 10%, a gente já tem um determinado resultado, e ele vai fazendo isso até eu completar a décima, que no caso seria 10 dividido por 10, 1 vezes 60, propriamente 60. Aí também não necessitaria do sale para arredondar, e aí ele faria um append no último index do nosso vetor, certo? Após isso, após o nosso vetor estar concluído, a gente ter terminado esse loop com todos os 10 passos, a gente tem o print para mostrar o resultado, certo? Então, no caso, a gente utiliza um join, né, que ele faz justamente o quê?
a gente utiliza aqui um espaço, né, uma string com espaço vazio, .join, e ela vai intercalar um resultado do OTP, né, que no caso do nosso output, do nosso vetor output, entre espaços. Então ele vai colocar a meta de 10%, o output 0, no caso do nosso exemplo, 6, espaço, e aí a próxima contagem de placas até chegar no 100%, né? 10, espaço 20%, 10, espaço 30%, espaço 40%, até chegar no 100%, sendo os respectivos números da nossa saída. Sendo assim, a gente tem um resultado aceito com todos os testes feitos, um runtime de 0.0767 segundos, certo? E um código bem pequeno para falar a verdade. Se viermos olhar aqui os exemplos, constataremos que realmente é exatamente esse tipo de output que nós gostaríamos, certo? Bom, esse foi o exercício, essa foi a resolução desse primeiro exercício. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido assimilar esses conceitos básicos de lista, operações básicas com Python e alguma manipulação de string. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo do canal.